Eu acredito que pelo menos 20% de uma agenda do líder precisa estar destinada a fazer gestão do negócio e das pessoas. Se a gente tiver problema com a equipe, a gente tem que dobrar esse tempo. Pelo menos 40% do tempo. Eu preciso dedicar tempo para eles. Senão eu vou estar o tempo inteiro na operação. Porque no final das contas, hoje não é sobre estar certo, sobre estar errado, é sobre chegar junto naquele resultado. Perfeito. Então, se tem formas que eu posso facilitar com que esse liderado receba de uma forma mais aberta aquilo que eu tenho para dizer, por que eu não vou fazer? Por que eu vou usar o meu jeitão de sempre que desce tudo quadrado para o colaborador? Então, a gente se adequa a isso. Bacana. Na medida do possível. Fala galera, Mega Power, começamos mais um podcast da Porter. Esse podcast está revolucionando o mercado condominial brasileiro, conectando pessoas através de propósitos, através de soluções, através de tecnologia e através de conhecimento. E hoje nós temos um assunto mas muito importante, o síndico está doente e eu sei disso e nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Vem junto com a gente que você não vai se arrepender os próximos minutos. Mas antes disso, dá uma olhada nos nossos patrocinadores. Ô, Glória, é essa turma que mantém isso aqui no ar. Tu acha que é barato esse estúdio? Tu acha que é barata a hora dessa turma? A equipe do marketing? É os patrocinadores que fazem com que isso aconteça. Na legenda desse vídeo tem toda a descrição dos nossos patrocinadores. Você não segue esse canal? Bora seguir o canal da Porter agora e ó, o principal, ativa a notificação. Confia em mim. Todos os episódios são incríveis e com certeza conectam com você que é do mercado condominial. Hoje eu tenho a honra de estar aqui junto comigo na minha mesa, bater um papo sobre gestão de pessoas e sobre o síndico que anda doente, a administradora que anda doente, a grande Carol. Seja bem-vinda, Carol. Muito obrigada. Eu fiquei até com medo de falar o teu sobrenome, Carol. Tu viu que eu falei assim, Carol, eu ia falar, eu ia arriscar. Carol do quê, Carol? Carol Izoppo. Olha isso, cara. Você de onde vem? O que é? É europeia? É italiano. Olha, italiano. Isso é braba. Mas não tem nada de braba. A Carol é carinhosa, é querida. Pelo menos comigo nunca foi brava. Olha, há controvérsias. Né? Se meu marido escutar isso, vai dizer que tem controvérsias. Carol, seja bem-vinda. Nós vamos agora entregar um conteúdo bacana para o mercado condominial. Eu vou pedir para você contar a tua história daqui a pouquinho, mas antes disso, já vamos entregar conteúdo. Carol, nessas minhas andanças, eu percebo que os síndicos... Deixa eu até mexer no microfone aqui, dá uma baixada no microfone. Alô, tá me ouvindo? Ai, glória. Vamos lá. A gente percebe, Carol, que os síndicos estão cada vez mais doentes. Doentes mentalmente. E esse mentalmente, infelizmente, leva para o coração. E você tem uma grande habilidade de empresas, de indústrias, e está entrando no mercado condominial agora, e a gente sabe disso. A Carol hoje é diretora de gestão da Porter. E você enxerga que tudo isso começa no trabalho? É o trabalho que faz com que essas pecuinhas dentro do trabalho, muitas vezes o empresário não enxerga isso. Porque eu quero falar agora para administradores de condomínio e para o síndico profissional que tem uma equipe, muitas vezes o dono da empresa não enxerga que tem que cuidar de pessoas e só fica cobrando. E aí essa pessoa começa a ter aqui na mente e depois vai para o coração. É isso? Estou errado? Conte um pouco mais. Vamos lá. Acho que esse tema, primeiro, obrigada, né, pelo convite, muito bacana a gente estar aqui trocando uma ideia sobre esse assunto que é tão importante, né, não só gestão de pessoas, mas saúde mental também, né. Tá. Eu acho que não é só sobre trabalho, mas também é sobre trabalho, né? E a gente precisa tentar, de alguma forma, equilibrar um monte de pratos ao longo da nossa vida, né? Então, acho que a gente precisa administrar uma esfera que está relacionada ao trabalho, ao cognitivo, ao mental. A gente precisa equilibrar uma parte que está relacionada à família, quais são as pessoas que são importantes na nossa vida. Tem uma parte que está relacionada ao autoconhecimento e por que as coisas que acontecem no dia a dia vão tanto para o coração, por que a gente pega para a gente tudo aquilo. Então, são algumas esferas
A parte física também é importante. Como é que a gente dorme, como é que a gente se alimenta. Tem uma série de aspectos relacionados à nossa saúde de maneira integral que vai influenciar a forma como a gente está lidando com as situações que a gente enfrenta. Né? Então, a gente tem que olhar para vários aspectos, não só para o trabalho. Carol, como é que eu trato... Imagina eu como dono de um administrador de condomínio, eu tenho 20 pessoas e eu nunca prestei atenção igual a Porta. A Porta é uma equipe que cuida de pessoas, né? Então, eu sou dono de um administrador de condomínio, tem 20 pessoas e eu tenho uma reunião no início da semana que delego para todo mundo e ponto final. Que dica que você dá para eu, dono de administrador de condomínio, que não tem uma psicóloga, que não estou olhando para o lado humano? Quais são as boas partes que você enxerga que eu posso começar a escutar, entender e aplicar técnicas de cuidado de pessoas da minha administradora? Boa, eu acho que tem um ponto bem importante que é primeiro entender o que gera engajamento, o que gera motivação no colaborador. Tá. Tem muito líder que acha que pagar salário, dar condições mínimas de trabalho é o suficiente para a galera querer trabalhar e querer dar o melhor de si. Uau. Esse é o primeiro ponto. Sensacional. Né? Pagar salário, dar condições, pagar em dia, né? Enfim, tudo isso, se tu não fizeres, vai gerar insatisfação no time. Uhum. Mas se tu fizer, tu vai ganhar um joinha deles, porque isso não motiva. Posso dizer que isso é um básico bem feito? É o básico bem feito. É o básico bem feito. Sem isso, o trabalho não acontece. Isso. Ponto. Agora, como que a gente desperta o melhor das pessoas? Daí, a gente tem que ter processos claros, processos compartilhados com o time e que... De preferência que eles possam participar dessa construção, que a gente escute a opinião deles, por que isso funciona, por que isso não funciona, né? Definir uma agenda periódica, não só desse check-in, de largar tudo que tem que ser feito na semana, mas também de um momento de escuta dos colaboradores. Legal. Bacana, tem uma prática isso. Que eu acho muito valiosa, Conta. que é a 1 para 1, né? O one-on-one. Tá. É uma agenda que é do colaborador e não da liderança, ou seja, 70% desse tempo quem fala é o colaborador, onde ele traz as dificuldades da semana, as frustrações da semana, as conquistas, o que brilhou o olho dele. Daí a gente já fica atento que aquilo é importante para ele. Então, quanto mais ele fizer aquilo, mais ele vai se sentir motivado. É o momento para ele te trazer as dificuldades de interface com o cliente, com uma outra área, e daí tu, como líder, desobstrui esse caminho. Enfim, é um momento de escuta muito importante, então vale a pena. Então, definindo o processo e definindo essa agenda, você consegue dar mais autonomia. Autonomia é super importante para o liderado. Ninguém gosta de trabalhar com o chefe aqui, né, no cangote. Então, esse é um ponto. Outra coisa, elogiar, reconhecer um bom trabalho. As pessoas, elas se motivam quando elas sabem que elas são boas naquilo que elas foram contratadas, né? Legal. Então, por exemplo, se eu recebo não sei, pensando lá no condomínio, se eu recebo um elogio de um morador sobre o jardim, por exemplo, leva isso para o jardineiro. Que legal. Né? Ele entender que o trabalho dele não é cortar grama, mas é cuidar daquele ambiente para que as pessoas se sintam bem naquele ambiente, muda a forma como ele encara o trabalho dele, né? Legal. Então, trazer esse propósito, essa importância, essa valorização muda. Ô, Carol, eu ouvi de uma pessoa que, Dilei, eu até fazia one-on-one na minha empresa, mas era muito... É só lamentação. E aí eu parei, eu cansei, é só lamentação. Isso acontece mesmo ou era cultura só desse cara? Excelente pergunta, porque acontece. É mesmo? Acontece mesmo. E aí? Só que daí a gente tem técnica, a gente, enquanto líder, precisa tirar essa pessoa da queixa. Eu sou psicóloga, tá? Então tem uma coisa que eu carrego na minha atuação, que é transformar a queixa em demanda. Beleza, você Para, dica Mega Power, quarto vídeo agora. Olha que dica. Transformar, vai lá. Transformar a queixa em demanda. Uau, e aí? O que é isso? Beleza, a gente tem uma queixa, a gente tem problema, a gente tem uma situação. Ok. Tá. Se a gente ficar só reclamando, a chance disso continuar se repetindo é muito grande. Como é que a gente transforma a queixa em demanda? Beleza. Diante dessa situação, o que eu posso fazer com isso? Qual é a tua parte? Qual é a tua contribuição para melhorar essa situação? E daí a gente vai pensar junto.
Uma one-on-one que termina sem acionáveis, sem próximos passos, é uma one-on-one que tende a cair nesse muro das lamentações. Que lindo! Então, terminou o one-on-one, tem os acordos que vão continuar sendo feitos. Exatamente. Tipo, eu vou fazer isso e você vai fazer isso. Aí, no próximo, o que foi feito nessa linha? Exatamente. Que legal! A gente combinou que você ia fazer isso. Como é que foi? Qual foi o resultado? Como é que você saiu? Como é que você se sentiu em relação a isso? E daí a gente vai garantindo que aquilo que a gente combina, de fato, aconteça. Porque se a gente combinar e a gente não voltar naquilo, talvez a coisa se perca, né? Carol, tu acredita... Gostei do one-on-one, tá? Vamos continuar aqui. Esse one-on-one, tu acredita que ali o colaborador, se tiver que ser mandado embora, ali as coisas começam a ficar mais claras? Aí ele fica preparado. Não é que fica preparado, mas, cara, tem coisas que não estão acontecendo há muitos one-on-one. Então o cara... Ele não vai ser... Não, de repente fui mandado embora. Tu acredita que isso acontece? Eu acho que facilita a tomada de decisão, tanto de permanência e a gente continuar investindo no desenvolvimento dessa pessoa, dar uma segunda chance para essa pessoa, mas também torna muito mais claro quando que chegou o momento de encerrar o ciclo, sem dúvida alguma. Porque você vai ter evidências periódicas, né, de como é que está essa evolução. Eu percebo muitas vezes líderes querendo ajudar pessoas que não querem ser ajudadas. Caramba, que forte isso, Carol. Como é que a gente percebe isso? A gente faz combinados, a pessoa vira as costas e não faz, né? Então, quando a gente tenta salvar pessoas, tenta ajudar pessoas que não estão demonstrando o compromisso com a sua evolução, talvez a gente só esteja protelando algo inevitável. Entendi, né? entendi. Então, quando eu percebo que a evolução, por mais... ela não vai ser... uma linha reta e constante crescente. Ela vai ter flutuações, né? O nosso processo de desenvolvimento tem flutuações. Mas a gente perceber que a gente está em movimento, que o colaborador está em movimento comprometido com os acordos, é fundamental. Bacana. Você está se perguntando agora, mas minha rotatividade aqui é muito alta. Meu tio, eu fico perdendo funcionário, eu não consigo... Eu estou investindo muito treinamento, muitas horas minhas para ensinar. Talvez o one-on-one pode ser um caminho para diminuir essa tua rotatividade. Talvez seja uma direção, porque você vai começar realmente a entender as dores e você vai começar a fazer os acordos. E esse one-on-one a cada 15 dias, uma vez por mês, como é que você aconselha para quem vai começar agora? Tá, depende do número de liderados. Tá. Se tu tens um time pequeno, tu consegue fazer 30 minutos semanal, excelente. Agora, um time maior, 10, 12, 15, 20 né, pessoas, você não consegue fazer semanalmente. Então, você faz 15 dias, você faz 30 dias. Só que o importante é tu entender o seguinte, você dá um desafio para uma pessoa. Por mais que essa pessoa seja super experiente em outras tarefas, se for um desafio novo para ela ali, você tem que estar mais próximo. Tá bom. Né? Então, você vai medindo essa frequência também com o nível de desenvolvimento daquela pessoa com relação ao desafio que ela enfrenta. Por exemplo, o colaborador é novo. Faz semanalmente, talvez, faz quinzenalmente. O colaborador é sênior, já está com a gente não sei quantos anos. Faz mensalmente, talvez, se tu tens outras agendas, né? Mas é importante que tu tenhas uma periodicidade e que o colaborador saiba, daqui tanto tempo eu vou ter a minha one-on-one com o meu líder, né? Essa previsibilidade é importante. Posso voltar numa... Claro, pode falar. Uma dica... Mega Power. Vai lá, dica Mega Power. Uma dica muito boa com relação a... Será que chegou a hora de a gente desligar? Que você falou do desligamento, isso, né? Tem duas perguntas do Jim Collins que eu acho fantásticas. Bacana. Assim, e que eu peraí. Enquanto ela estiver falando, vai estar no vídeo essa pergunta para tu printar, para tu não esquecer. Vai lá. São duas perguntas. A primeira pergunta é... Se por acaso esse colaborador que você está pensando vier pedir demissão, você vai se sentir aliviado? Aí a pessoa pensa, poxa, eu acho que sim. Vou sentir um super alívio, na verdade, porque eu vou resolver um problema que eu não estou com coragem. Segunda pergunta, se por acaso esse colaborador saísse e pedisse para voltar, você recontrataria essa pessoa?
Ai, acho que não. Então, se tu respondeu sim para a primeira e não para a segunda, você já tomou a decisão. Sensacional. Só tá faltando coragem para executar. Pô, que legal, né, galera? Não, isso é para tudo. Nós estamos falando do mercado condominial, mas é para você, empresário. Você que é conselheiro, que está vendo esse podcast e tem um escritório de advocacia, tributário, você já pode aplicar lá no teu escritório também. Carol, chega um momento da empresa que a empresa vai crescendo. Hoje eu faço o one-on-one com 10 pessoas, não tá fácil. Em que momento que eu começo a dividir aqui e agora eu vou criar líderes e eu vou ter um one-on-one só com 3 e eles vão ter que cascatear? Em que momento que eu sinto isso que está na hora de fazer e eu começar a criar camadas, que chama, desculpa? Camadas? Isso. Como é que em que momento? Olha, depende muito do negócio e do estágio que esse negócio tá. Né? Mas assim, vamos lá, a Amazon tem aquela regra das 2 pizzas, né? Tu tens que ter uma equipe que tu consiga alimentar com 2 pizzas. Sim. E ninguém passar fome, né? Eu acho que tu teres no máximo 10 a 12 liderados diretos é um bom número. Tá. Mas depende muito, hoje, da natureza das atividades. Por exemplo, eu tenho 20 operadores da base de atendimento. Todo mundo faz a mesma coisa. Eu consigo ter um volume maior de liderados diretos? Não. Cada pessoa do meu time tem uma especialidade completamente diferente. Daí é mais difícil porque os 20 operadores você consegue ter mais agendas coletivas. Perfeito. Né? Não exclui a importância do one-on-one, mas você consegue fazer alinhamentos mais coletivos. Quando você tem cada pessoa fazendo uma coisa, daí isso se torna mais difícil, mais oneroso em termos de energia do líder, né? Vamos pegar aí uma agenda. Tem uma dica boa. Assim. Manda. Eu acredito que pelo menos 20% de uma agenda do líder precisa estar destinada a fazer gestão do negócio e das pessoas. No mínimo 20%. Bacana. Porque a gente vai continuar interagindo com a operação, resolvendo problemas na ponta, a gente vai continuar, mas 20% a gente precisa destinar para a nossa equipe. Se a gente tiver problema com a equipe, a gente tem que dobrar esse tempo. Pelo menos 40% do tempo. Então, com essa referência de mercado, você já consegue dimensionar o tamanho do teu time. Perfeito. Né? Eu preciso dedicar tempo para eles. Senão, eu vou estar o tempo inteiro na operação. A única forma de a gente, enquanto líder, sair da operação é tendo essas rotinas estruturadas de interação, que é o one-on-one, é o check-in semanal, são as reuniões de planejamento mensal, enfim. Tem que lançar mão dessas agendas e desses rituais de gestão. Sabe que eu lembrei uma coisa? Teve uma época que o Bial estava endoidando. O Bial é o nosso CEO, todo mundo conhece ele, né? Nós éramos em 12 conectados no Bial, semanalmente, né? E o Bial falou, cara, eu não aguento mais, né? Então, é muita gente. E o Bial enxugou e ficou em 6. Então, quer dizer, hoje eu respondo pro Fernando Menezes e o Menezes responde pro Bial. Né? Então, ele chegou num momento que ele teve que dar uma enxugada, até mesmo, provavelmente, porque o que você falou, tem uns segmentos diferentes, né? Então, são pessoas diferentes, não é tudo igual ali, que senão ele ia endoidar, ele não ia conseguir dar atenção. É nessa linha também, né? Nessa linha. Bacana, bacana. Linha. Carol, vamos voltar, vamos dar continuidade, agora vamos para cases práticos. Eu tenho um colaborador que é um cara que faz muita coisa. Esse cara... Ele é o meu braço direito, peço fazer uma coisa, ele faz isso, ele faz aquilo. Eu sei que eu posso contar com ele, mas ele não consegue se relacionar com ninguém. Eu não posso botar ele do lado de ninguém. Ele é um virado no giraia. Então, ele é o cara que se eu pedir para 3 horas da manhã resolver um problema, ele vai resolver. Mas ele não consegue trabalhar em equipe. Eu tenho certeza que você tem um desse ainda junto contigo. Eu tenho certeza. Caiu no teu coração. Carol, qual que é a dica Mega Power para poder... fazer com que esse cara tem como eu fazer ele conviver com outras pessoas ou não? Vou continuar assim do jeito que tá, porque não tem como mudar essa pessoa. Quando você traz isso, assim, me remete já à questão da cultura, né? Cultura daquele time, cultura daquela administradora. A gente precisa definir e declarar, deixar muito claro o que é inegociável. Uau! Tá? Então, se, por exemplo, para mim, a administradora de condomínio é inegociável o trabalho em equipe, daí a gente vai ter uma tratativa.
Tá. Se a gente definir que nessa administradora cada um pode ser do jeito que seja trabalhando sozinho ou em time, aí é outro encaminhamento. Perfeito. Tá? Mas via de regra, então a gente faz isso, deixa muito claro o que é inegociável para a empresa e depois a gente pode fazer combinados desse time. Então, talvez esse colaborador, ele não vai interagir com todo mundo todo dia, mas vai ter alguns pontos de contato que são chaves e que ele vai ter que trabalhar. Tipo reuniões semanais? Excelente exemplo. Ou no ano? Ou, Entendi. por exemplo, aconteceu um problema que é sistêmico, tem várias áreas envolvidas naquele problema. A gente vai se reunir, vai tratar e vai desenhar essa solução de forma coletiva e eu preciso da tua contribuição. Então, esse colaborador, ele precisa saber que nesse aspecto, se for negociável, ele precisa se desenvolver e que a gente vai apoiá-lo em relação a isso. E daí entender entender com ele quais são os aspectos que tornam essa interação difícil. Tá. Para a gente tentar chegar num ponto de encontro, assim. Mas se é inegociável, ele precisa se desenvolver. Bacana. Né? Vamos falar então como eu comecei o podcast. Agora nós vamos entrar no assunto. Meu Deus, foi muito conteúdo bacana, hein? Conteúdo técnico, mas com a suavidade da gigante Carol, né? Pessoal, vamos falar. O síndico tá doente. E a gente sabe disso, né? Carol, sabia que eu tô conversando com vários síndicos que não consegue mais ouvir as mensaginhas do WhatsApp, que ele treme, ele entra em crise de pânico. É sério. Isso é muito sério. Como não deixar chegar nesse ponto, Carol? De que uma mensagem do WhatsApp, o síndico se vem com crise de pânico. Mas por que ele está com isso? Tem um histórico lá atrás. Ele criou um grupo de WhatsApp, que eu sou completamente contra, criar grupo de WhatsApp dos moradores. E nenhum morador vai chegar ali para falar: síndico Mega Power, você é maravilhoso, obrigado. Não. Esse grupo é para meter o pau em ti, meter pau na gestão e tudo. Só tem coisa negativa. Briga entre morador. Então, primeiro foi o erro, mas ele já criou isso. Aí, depois de 2 anos, Carol, depois de 6 meses, ele bloqueou. Aí ele bloqueou o grupo, aí todo mundo tá falando mal por ele e tal. Mas como evitar isso? Como fazer com que o síndico não fique doente ou não entre em crise de pânico com uma mensagem do WhatsApp? Eu acho que a gente tem que estabelecer limites claros, né? Tá. Acho que primeiro, assim, essa culpa ou esse desespero quando chega uma mensagem, eu acho que tem por trás, talvez, uma expectativa dele de que ele precisa estar o tempo inteiro respondendo, o tempo inteiro disponível. Outra, tudo que é dito ali naquele grupo é sobre ele e não é verdade. Então, trazer essa responsabilidade para ele torna com que o processo seja mais estressante do que já é. Tá. Então, não é sobre ele o tempo inteiro e não é o tempo inteiro que ele precisa responder. Perfeito. Então, quando a gente cria... eu não sei, daí vai de cada situação, assim, né? Mas não responder às provocações em grupo de WhatsApp, jamais. Ou se for responder, cria um espaço entre o comentário infeliz do morador e a tua resposta para te decidir intencionalmente como é que tu queres te comunicar, que recado que tu queres passar com essa comunicação. Então, sempre quando a gente consegue criar esse espaço entre a situação que está gerando estresse e como que a gente vai agir, melhor. A gente traz mais intencionalidade. Mas essa pessoa, ela precisa cuidar da sua saúde mental. Caramba, e daí volta legal. naquilo que a gente conversou, assim, quais são os pilares que são importantes para essa pessoa e como é que está o equilíbrio entre esses pilares, né? Quando ele termina de fazer a sua função de síndico, ele consegue se conectar de fato com seus filhos, por exemplo, com a sua família, enfim... Ele consegue ir para a faculdade, focar na faculdade? Ele consegue trocar de ambiente e, de fato, estar presente naquele lugar? Ele precisa... E muitas vezes você não consegue, né? O mercado condominial não consegue. Eu nunca vou esquecer o Alexandre Prandini, e eu sempre gosto de ser grato às pessoas e dou o nome das pessoas que me dão dicas, né? Então, o Alexandre Prandini falou uma vez, Lei, quando eu entro numa assembleia, eu já deixo os acordos prontos. Depois do expediente, eu não atendo o WhatsApp. Isso. Depois do expediente, eu só atendo ligações. Esses casos aqui, se você me ligar por causa eu preciso de um cadastro, não sei, isso eu vou dizer, desculpa, isso a gente não vai conversar agora.
você me liga depois. Então ele deixa claro as regras do jogo. Isso é um caminho correto, Carol? Excelente, excelente, porque tu alinha expectativas, legal. né? E quando recebe aquilo que está fora da do que foi acordado, tu se sente autorizado para não responder. Tá. Então esse acordo eu acho fundamental. E isso vale não só para condomínios, ali para a regra de grupo de WhatsApp, de condôminos, mas vale também para o nosso time. Tá, né? bacana. Quais são as regras desse jogo, né? E tem que deixar claro, sem dúvida. Cara, voltando de time, veio uma coisa no meu coração agora, o meu coração não tá aqui, tá vendo? Mas veio na minha mente, mas foi pro meu coração. A galera, meu Deus, ele botou a mão no coração aqui. Eu sou meio doido às vezes, mas agora é porque veio no coração e veio pra minha mente. E se veio é porque tu tá pensando isso agora e eu vou perguntar pra Carol. Carol, tem o líder, que é o dono do administrador de condomínio, que ele é um paizão. Ele é maisona. Então, sexta-feira se reúne com a equipe, vai pra pizza, no final de semana convida a galera pra pescar e tudo mais. Tu acha que é certo isso? Esse ser paizão? Ou tem um limite para isso? Vamos lá. Se ser esse paizão... Porque, assim, o paizão não desiste do filho, né? Então, assim, a gente tem... Agora eu entendi o que ela vai dizer, galera. O paizão desiste do filho. Porque lá em casa eu puxo a orelha também, às vezes, tá? Eu puxo a orelha, assim. O Davi sabe. Quando eu olho pra ele de lado, ele já sai correndo, porque eu vou puxar a orelha dele. Mas tu nunca vai desistir do Davi. Legal, isso é verdade. E uma relação profissional, a gente tá junto por um objetivo muito claro. Gerar resultado, gerar entrega, né? Então, a gente tem um objetivo claro que condiciona a nossa relação. Então, se ir para pescaria, fazer churrascos, estar o tempo todo junto, prejudica essa clareza do resultado que a gente precisa entregar, talvez seja um problema. Tá. Talvez seja um problema. Perfeito. Então, criar essa distância mínima, eu acredito que seja importante até para não confundir o liderado. Talvez tu tenhas essa clareza, mas o liderado não tem. Entendi. Né? Entendi. Então precisa. Tá bom. E eu entendo que por mais longo que seja, que possa ser o ciclo de vida de um colaborador, e a gente, enquanto líder, tem o compromisso de estender ao máximo quanto for possível esse ciclo, é um ciclo. Tem o início, o meio, o desenvolvimento que pode ser longo, mas tem o fim. Perfeito. Né? Então tem que ter essa clareza. Sabe que tu falou um negócio que eu lembro agora, e eu recebi uma mensagem do Otávio. Até vou falar o nome dele, Otávio. O Otávio trabalhou comigo durante 3 anos na Keeper Porter, né? Que nós estávamos vindo na época da fusão. E quando ele saiu, né, foi uma série assim, muito boa, né? Muito boa mesmo. Que não era mais o momento dele, não era mais o nosso momento. E 1 mês e meio depois ele me ligou, cara, tô naquela indicação, tal. E ele foi construir uma carreira brilhante. E ele mandou uma mensagem agora, faz uns 6 meses, para mim, que ele saiu da empresa, está indo para outra empresa agora. Mas ele dizendo que, agradecendo porque foi a melhor saída da vida dele de uma empresa. Né? Então, porque ele saiu dessa outra empresa, não foi tão boa, e ele lembrando da nossa conversa. E eu fiquei tão feliz por isso, porque tu falou, tem o tempo do colaborador, e os dois têm que entender que era um momento, agora voa, cresça mesmo, evolua, né? Então, existe um ciclo final, né? Existe. Mas esses encontros descontraídos, churrasco, pescaria, é muito bacana também para a gente conhecer, de fato, os nossos colaboradores, né? A gente tem... Quanto maior esse vínculo, maior a confiança, né? Porque a gente não confia em quem a gente não conhece, então é maior a nossa confiança. E tendo confiança, a gente tem conversas francas, a gente cumpre combinado e a gente ganha uma coisa que chama agilidade organizacional. Perfeito. A gente sabe aquela coisa quando tu olha no olho do outro e não precisa falar nada, porque o outro já te conhece, já sabe o que precisa. Então isso agiliza a vida. Além de ser muito mais gostoso trabalhar com quem a gente confia, né? Então faça sim esses momentos de interação, só que entenda qual é o limite disso, né? E deixe claro. Carol, todo mundo é igual? Jamais. Pois é, como é que eu descubro? Qual que é a dica que você me dá? Tipo, com o Odilei eu tenho que falar assim, com a Carolzinha do programa dos embaixadores eu tenho que falar assim, com a Laiane eu tenho que falar assim, com o Gui eu tenho que falar assim. Qual que é a técnica? Dá a dica pro síndico, pro dono administrador de condomínio. Qual é a direção?
Eu acho que não tem nada... Essa frase não é minha, é do... Acho que... esqueci. Depois eu te mando o autor, mas ele fala o seguinte: não tem nada mais desigual do que tratar de forma igual pessoas tão diferentes, né? Então, a gente... não pode tratar igual as pessoas, né? E a gente precisa conhecer as pessoas e ver, na medida do possível, como que essa pessoa gosta de ser tratada. Vou te dar um exemplo, tá? Faz de conta que eu tenho dois liderados. Um liderado bem imediatista, bem ansioso, e um liderado que gosta mais de controlar, de trazer previsibilidade, de planejar a sua agenda. Eu tenho esses dois perfis. Se eu falar para a pessoa que é imediatista, que daqui uma semana eu vou dar um feedback para a pessoa, essa pessoa não faz outra coisa a não ser ficar pensando nisso e vai morrer de ansiedade. É isso aí. Se eu chegar... Então, eu tenho que dar feedback, dizer assim, vamos tomar um cafezinho e já emendar no feedback. Agora, se eu tenho uma pessoa que precisa se planejar, que gosta de ter um pouco mais de controle sobre o que vai acontecer, eu vou falar, fulano, eu marquei essa agenda para a gente conversar sobre o que aconteceu naquele dia. Bacana. Então, eu tenho um feedback para te dar em relação a isso. Aí, tu dá a possibilidade da pessoa se planejar para essa agenda, trazer os seus argumentos, trazer a sua visão diante daquela situação. Então, dependendo do perfil do colaborador, né? Então, se essa pessoa é mais extrovertida, mais imediatista, ou se é mais cautelosa, se é mais voltada para o processo, ou se é mais voltada para a pessoa, você vai adequando o teu estilo de liderança. Outra coisa, é um sênior, a chance de você delegar, definir o escopo, definir o contexto e delegar é grande. A pessoa é júnior, você tem que estar mais presente, você tem que acompanhar a execução das tarefas no início. Então, você vai adaptando a tua postura diante do perfil do colaborador. E tu acha que isso é uma grande habilidade do futuro? Esse controle de saber que com um tu tem que falar de uma maneira, com o outro tem que falar de outra, do líder? Sem dúvida. Eu acho que quanto maior a implantação das IAs na nossa rotina, maior vai ser a demanda para a gente desenvolver essa capacidade de leitura e de interação com o outro, né? Essa escuta ativa de perceber quem é o outro que está na minha frente e como é que eu posso fazer, porque no final das contas, hoje não é sobre estar certo, sobre estar errado, é sobre chegar junto naquele resultado. Perfeito. Então, se tem formas que eu posso facilitar com que esse liderado receba de uma forma mais aberta aquilo que eu tenho para dizer, por que eu não vou fazer? Por que eu vou usar o meu jeitão de sempre que desce tudo quadrado para o colaborador? Legal. Sabe? Então, a gente se adequa a isso na medida do possível. Bacana. E, fala. Isso não significa que a gente vai agradar o colaborador o tempo todo. Perfeito. Isso não significa que uma administradora vai ser perfeita aos olhos dos colaboradores. Não é sobre isso. Perfeito. Né? Mas, na medida do possível, entender o que é importante para o outro e se adequar a isso. E aí tem síndico dizendo, mas Carol, tu tá falando isso, mas tu não conhece o morador do 401 do meu condomínio. Tu não conhece, esse cara não tem como fazer conexão com ele. Não tem, porque sempre é ele que tem razão, sempre é ele que tá estressado, sempre é ele que tá coberto de toda a razão dentro do condomínio. Quando eu falo uma sugestão, ele já retruca. Quando eu dou uma ideia, ele já retruca. Quando eu peço pra alguém comentar numa assembleia, é ele que fala. Carol, e aí? Como que eu resolvo o morador do 401? Que ele é assim sempre, Carol. Não é fácil. Qual a dica que você dá? Primeiro que você não vai mudá-lo, né? Você pode mudar a tua estratégia para lidar com ele. Boa. Ele vai continuar sendo daquele jeito, muito provavelmente, né? Acho que tem uma dica que tu próprio deu, que eu acho que é muito rica, assim, no início de cada reunião, deixar claro o tempo de fala, deixar claro qual é o escopo, porque isso te autoriza também a cortá-lo se for necessário. Mas acho que tem um ponto importante, se tu não quiseres talvez te desgastar ainda mais, na medida do possível, é deixar o outro falar. Né? Quando alguém está muito estressado, quando alguém está muito reclamão, muito provavelmente ele está com dificuldade de ser escutado em outras esferas, talvez, até, né? Então, essa capacidade de validar o que ele está trazendo, dizer, cara, eu sei que está muito difícil para ti, de alguma forma vai amolecendo essa postura mais impositiva do outro, né? Bacana. Não sei se eu respondi a tua Não, pergunta. tu respondeu, mas eu já vou dar outra pergunta que vai engatar nessa também. Pessoal, uma das grandes coisas do morador do 401 é dúvida nas contas.
se tu pagou, se não pagou. E aí tu vem com aquele negócio como um livro prestação de conta uma vez por mês. Ei, isso é coisa do passado. Tem que ter um software que nem o da Alma, que é transparência online total. Na hora que o administrador pagou a conta e você, síndico, pagou a conta, no aplicativo do morador do 401. Ele pagou. Tá aqui o boleto. Ele tá acompanhando online. Esse negócio, prestação de conta uma vez por mês é coisa do passado. E a Alma te entrega, né, um aplicativo com transparência total online. Então eu tenho certeza que tu já derruba uma coisa. Que é se tá pagando, se tá investindo, se não tá. E uma das dúvidas do morador do 401 é isso. Ele sempre quer pegar um erro teu. Então ele quer te cutucar, pronto, já tira 50% que é as contas, o condomínio, que é a prestação de conta, que agora ele vai estar acompanhando online. Os outros 50% é gestão de pessoas. Carol, eu acredito, eu gosto muito de falar de futuro, né? Eu acredito que nós vamos ter dentro do condomínio um apoio psicológico. Se você não tem ainda, pode se preparando que isso vai acontecer, tá? Eu acredito que o condomínio, o administrador de condomínio vai contratar lá uma psicóloga, ou eu não sei se existe empresas que tem vários psicólogos juntos, associação, como tem advogados, tem associação, mas eu acredito que vai contratar lá, eu quero 10 horas por mês para me dar de presente aqui pro conselheiro e tudo mais, porque eu acho que o morador do 401 precisa de acompanhamento. Eu falo morador 401, mas nós precisamos, todo mundo precisa de acompanhamento. Mas aqui eu acho que vai ter um pacote, eu creio que vai ter um pacote que o próprio condomínio vai oferecer. Tu acha que pode ajudar? Sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho que essa constância, esse compromisso com o atendimento psicológico, com uma terapia, com uma análise, não importa a abordagem, é muito importante para a gente deixar também, dar vazão aí a questões que talvez a gente não possa chegar para o 401 e vomitar tudo que a gente pensa ali, todas as nossas frustrações em relação a ele. Mas a gente tem um espaço seguro, de uma escuta segura, onde a gente pode endereçar as nossas frustrações, as nossas dificuldades. Eu acho que é bem, bem importante. Tá? E com relação à psicologia, a prática da psicologia, eu sou suspeita para falar, né? Eu acho que é o melhor investimento que a gente faz na nossa vida, porque a partir de a gente ter consciência do que é importante pra gente, consciência de como que a gente quer agir com o outro, consciência de quais são os projetos que a gente quer endereçar, tudo isso, essa clareza nos torna mais presentes onde a gente está. Legal, que legal. Então, na relação que a gente tem com o nosso liderado, na relação com a nossa família, na relação com, enfim, com os nossos pares, com outros moradores, quanto mais a gente está com essa sensação de que as minhas questões emocionais e psicológicas estão relativamente endereçadas, menos essa sensação de pressão aí e de estresse no dia a dia, né? Bacana. Aí tu tá pensando, né? Diretor, nunca que o morador do 401 vai aceitar, né, um presente desse. Ei, será que tu no teu condomínio não tem uma psicóloga que pode dar uma palestra ou uma mentoria uma vez por mês, em grupo, online, uma vez por mês, aí no teu condomínio? E daqui a pouco essas pessoas começam, eu preciso ter um acompanhamento pessoal. Começa com um grupo. Daqui a pouco faz reunião de festa. Você vai matar 2 coelhos com uma cajadada só. O primeiro tu vai fazer com que as pessoas se reúnam e se conheçam um pouco melhor, e tu vai se surpreender, caramba, aqui tem uma pessoa que pode me ajudar, olha só, e tudo mais, porque tá trabalhando em equipe. E o outro é que essa psicóloga, ela vai começar a atender pessoalmente os moradores e vai ajudar ela a ter uma receita, né, e preencher a agenda dela. Então, bora. Nós sim precisamos movimentar o nosso ecossistema, a nossa comunidade. E o assunto de hoje é gestão de pessoas, e por que não trazer uma psicóloga? Carol, eu vou dar uma dica de livro aqui, pessoal. Eu amo estudar, vocês sabem disso. Inclusive, a gente tem o Clube do Livro do Mercado Condominial Brasileiro, que acontece aos sábados, 7h30 da manhã, ao vivo, online, pelo Meet. A gente reúne em torno de 30 a 40 pessoas, um sábado sim, um sábado não, é cada 15 dias. E nós estamos tendo um livro bacana hoje, né, como estão gravando o podcast, que é Como Obtenho Sim da Pessoa. Então, um livro muito bacana. Então, estamos no primeiro capítulo. Sábado agora nós vamos ler o capítulo 2 e o capítulo 3 juntos e vamos discutir. Mas o livro que eu vou indicar para vocês de hoje é do grande Ricardo Ventura, um dos meus mentores. Ele me ensinou a palestrar, a posicionar no palco. Ele tem esse livro que fala Comunicar, Vender e Negociar com PNL. Aprenda a vender e saber seduzir. Aprenda a seduzir
e saberá vender. Então, é um livro muito bacana do Ricardo Ventura, de que você entende de linguagem corporal, você aprende a linguagem corporal do outro, né? E você começa a fazer rapport, tu começa a se conectar. Linguagem corporal ajuda, Carol? Sem dúvida. É. Sem dúvida. Todo o corpo fala, né? Tem a comunicação que tu estás, o conteúdo que você está falando, mas tem a forma como você está falando, tem o teu corpo que está se movimentando nessa fala. Então, tudo isso influencia sem dúvida alguma. Bacana. Carol, você está entrando no mercado condominial agora, né? Então, recente. Você tem uma longa história aí, né? Você tem 20 e poucos anos, né? Tem uma longa história aí. De profissão, tá? Glória! Glória! Carol, você tem uma longa história dentro de empresas, né? E transformando o ecossistema. E agora você está entrando no mercado condominial, aprendendo como é que é. Um desafio, né? Pegou uma empresa aí de mais de 500 colaboradores, montando a equipe, estruturando a equipe. A Jéssica, que veio durante muitos anos junto conosco e fez a porta aí até onde está, né, Jéssica? Um beijo no teu coração. Você tem muito, né, do mérito da Porter, que cresceu tanto graças a tu e a toda a tua equipe, teu ensinamento. Agora a Jéssica está dando o tempo para ela, para cuidar de si, cuidar do marido, né? Então agora veio a Carol. Carol, o que você entende que nós possamos cada vez mais ajudar o mercado condominial, né? Então, tu está trazendo todo o teu conhecimento para a Porter. Porter chegou agora, você já revolucionou com o planejamento estratégico, fez um negócio bacana, inclusive a Porter já conhecia sobre isso, mas a Carol fez toda uma estrutura de conectar líderes, pessoas e... Conta um pouquinho como é que foi esse planejamento estratégico, né? Eu quero que você conte por quê. Porque eu quero que você se inspire na gente. Se inspire. Pessoal, a gente não é líder à toa. Agora caiu a minha humildade, né? A gente não é líder à toa, não é porque nós somos bonitos, não. Porque nós somos feios. Mas a gente faz bem feito. E se prepara, nós vamos dobrar o faturamento já, porque estamos trazendo pessoas fora da curva e você veio com essa metodologia. Vamos contar um pouquinho sobre isso? Vamos. Vamos lá. Geralmente, quer dizer, não é raro acontecer... da estratégia está muito claro na cabeça dos principais executivos, dos fundadores, né, das principais lideranças do negócio, mas não está claro para o restante, ou não está cascateado para todas as áreas. Então, essa distância entre o que está na cabeça do dono, muitas vezes, e o que está nas prioridades do dia a dia do colaborador, é que acaba fazendo com que o negócio não acompanhe, não entregue o resultado na velocidade que... As pessoas não entregam o resultado na velocidade que precisam, né? Então, esse cascateamento é fundamental, por quê? Tem uma coisa que eu levo para a vida, que é o seguinte: sempre tem mais coisas em cima da nossa mesa do que a nossa capacidade produtiva permite endereçar. Então, sempre vai ter um monte de coisa para fazer. Vai ser a clareza da estratégia, a clareza dos objetivos que vai me fazer assim, poxa, diante de tudo isso aqui que eu preciso fazer, o que é mais importante agora? E daí eu foco nisso. Então, esse processo, o BEAL, vocês já tinham muita clareza dessa estratégia, mas faltava colocar no papel. Faltava dar contexto para o time. Então, a gente teve um trabalho inicial de criar esses contextos de cada objetivo estratégico da Porter. Depois, a gente reuniu pessoas chaves e lideranças, contribuidores individuais que eram chaves para participar nesse processo de, beleza, a estratégia é essa, como é que a minha área vai contribuir da melhor forma para o sucesso da Porter. Perfeito. E daí a gente definiu esses compromissos, esses objetivos das áreas, metas da área e quais são as principais iniciativas que cada área vai se contribuir para somar ao sucesso da Porter, né? Então, foi um processo coletivo. Aí tem outra dica super importante. Manda. Muitos líderes têm dificuldade ou têm receio de envolver o liderado com medo de perder a mão no processo, né? Então, assim, primeiro que a delegação não é binária. Ou eu centralizo tudo ou eu delego tudo. Não precisa ser assim. Perfeito. E toda vez que a gente puder envolver o liderado de alguma forma, não precisa... Isso não significa dizer que o liderado vai decidir algo
da estratégia do negócio. Mas toda vez que a gente puder envolvê-lo para ele escutar, para ele participar, para ele dizer o que acontece lá na ponta, é muito mais provável que ele se responsabilize, porque ele está se sentindo parte, porque ele se sentiu escutado. Então, quanto mais de forma colaborativa você define as metas e objetivos das áreas, maior a chance da galera se comprometer com isso e focar nisso. E daí, claro, tu precisa dos rituais de gestão para garantir que as prioridades estão sendo bem administradas, que aquilo que é importante de fato está sendo feito, enfim. Daí bateu o bumbo depois, né? Carol, você tá 3, 4 meses no mercado condominial, mas você mora num condomínio. Certo. Condomínio tem cultura? Qualquer lugar tem cultura. É mesmo? Verdade? Olha, basta a gente reunir pessoas, tá, com objetivos comuns, que trabalham ou que convivem, né, com uma certa periodicidade para a gente ter cultura. Tá? Então é o seguinte, se sempre vai ter cultura, independente da nossa vontade ou não, que são o jeitão da gente funcionar, mais vale a gente decidir conscientemente de que forma que a gente quer funcionar, né? Então, volta nos combinados, volta nos acordos, mas tem cultura sim. Sabe por quê? Porque nenhum condomínio é feito de pessoas genéricas. São pessoas reais, né? Que têm os seus hábitos, que têm os seus valores pessoais que imprimem ali nas relações que se estabelecem naquele condomínio. Tem um negócio que está no meu coração agora e eu vou levantar essa bandeira dependendo do que a Carol vai me responder agora, tá? Carol, empresas têm código de cultura. Algumas sim, deveriam todas Deveriam ter, todas, né? Eu consigo criar um código de cultura num condomínio? Tu acha que é possível? Porque assim, ó, muda um hoje, muda o outro amanhã. Por mais que o código de cultura é vivo, tu acha que dá para criar uma dinâmica e criar um código de cultura dentro de um condomínio? Nunca tinha pensado nesse Pois é, assunto. E eu pensei isso agora. Tá. Tipo, pensa no teu condomínio. Tu acha que você conseguiria levantar uma bandeira e criar um código de cultura, deixar claro, e que aquilo seja seguido e tudo mais, e seja vivo? Tu acha que seria possível? Acho que sim, eu preciso pensar mais nesse assunto, mas quando tu trouxe essa questão, me veio Um insight? Um insight de uma coisa que a gente fez. Eu rodei com o meu time há 2 semanas atrás, rodei na Alma essa semana, que é o acordo de confiança. O que é isso? Legal. O que a gente, moradores ou funcionários ali desse condomínio, o que a gente faz que abala a confiança do outro em mim e o que a gente faz que fortalece a confiança do outro em mim. Tá? Então, quando a gente cria esse acordo, ou seja, quais são os comportamentos que eu vou deixar de manifestar, ou quais são os comportamentos que eu vou manifestar mais para a gente ter uma boa convivência, cara, a não ser que tu esteja muito de mal com a vida, ninguém acorda disposto, hoje eu vou acabar com o dia do hoje, né? Então, assim, a partir do momento que eu sei do impacto negativo, que aquele comportamento que antes eu nem dava bola, só fazia no piloto automático, prejudica o OD ou abala a confiança que o OD sente por mim, eu vou tomar mais cuidado. Então, acho que isso poderia ser feito. Tá? Gostei. Ó, nós vamos fazer um webinar e aqui junto com a Carol e ela vai dar as ferramentas para nós criar isso para o mercado condominial. Fechou? Fantástico, vambora. Gostei desse negócio. A gente precisa, a Porter sempre gosta de catequizar, evoluir o mercado, e eu tenho certeza que isso vai ter vários acordos ali, e nós vamos criar um espelho para você, nós vamos criar um exemplo para você, e você depois pode replicar aí na tua administradora, nos teus condomínios, que eu creio que isso vai minimizar muito os moradores do 401. Né? Porque nós vamos criar algumas coisas que, peraí, isso me ofende, então eu vou evitar isso. Então, legal, gostei dessa ideia. Porque pensa assim, ó, quando a gente fica bravo, chateado, frustrado, irritado, por que é? Porque a gente tinha uma expectativa que não foi correspondida. Isso.
Só que essa expectativa, se é só minha, eu que tenho que lidar com ela. A partir do momento que eu compartilho contigo essa expectativa e tu acorda comigo de que é possível correspondê-la, aí a gente tem um acordo. Show, sensacional. Né? Então, esse compartilhamento de expectativas e esse alinhamento também, porque às vezes tu vai pedir uma coisa pra mim e eu vou dizer, cara, desculpa, mas eu não vou conseguir corresponder. E daí a gente já deixa claro que isso não vai estar nesse acordo, mas outras coisas estarão. É verdade. Viu, Menezes? Viu? A semana passada eu falei pra ti que não dou conta disso não, cara. Aí, ó, tem que botar mais gente. Brincadeira. Mas é isso, são os acordos. Porque tá no coração da pessoa e não, isso não dá. Né? Então, tu tem que entender que eu não consigo fazer isso agora. Né? Então, bacana. E no ano isso começa a ficar claro, né? Porque tu começa os acordos ali também, né? Então, peraí, ó. Não, sabe que a pessoa não vai conseguir, então, no próximo agenda... Então vamos diminuir isso aqui. Tu faz isso aqui agora e vamos a médio e a longo prazo alcançando. É isso? É isso. Carol, sensacional. Foi muito bom. Nós falamos aí, né? Entregamos muito conteúdo, quase 1 hora. Passou rápido. Carol, tua dica final para aquele síndico, dono da emissora de condomínio, que tá ali estressado, que tá ali nervoso, cuidar da mente mesmo, cuidar da saúde. Qual é a tua direção final para aquele síndico que está doente ou está começando a ter alguns sinais e precisa cuidar de si? Se escute, né? Porque eu acho que já deve ter vários sinais ali de que a coisa já tá ficando feia e não deixe chegar no esgotamento. Então, o que acontece, assim, né? Geralmente, a gente transita, quem trabalha fora, quem tem, ou o síndico que tem uma série de às vezes, de condomínios para atender e tal... A gente transita entre uma zona chamada de zona de alta performance e a zona de sobrevivência. O que é isso? Quando eu estou empolgado e eu estou produzindo, e eu estou com bastante energia, a coisa flui, não flui? Flui. Por mais cansativo que seja, a gente acredita que aquilo vai ter um resultado muito bacana. Essa é a zona de performance. Eu entendo que eu tenho capacidade de estar onde eu tô e gosto do desafio e tenho capacidade de enfrentar. Só que a gente não consegue ficar aqui o tempo inteiro. Perfeito. E daí quando a gente vê, a gente escorregou para essa zona de sobrevivência. O que é isso? Preciso fazer, preciso entregar, mas estou exausto, estou cansado. E a minha energia, que antes estava empolgada, começa a ser uma energia mais negativa, mais pessimista. Mas eu continuo entregando. Sabe o que acontece quando a gente transita só nessas duas zonas? A gente cai no esgotamento. E daí a gente cai no burnout. Ou seja, a minha energia continua negativa, né? Só que eu não tenho mais força. A quantidade de energia acabou. Por quê? Porque eu fiquei só nessas duas zonas. Para eu conseguir não chegar na zona de esgotamento, eu preciso investir tempos na minha agenda para recarregar a minha energia. Então, eu adoro plantar, por exemplo. Se eu tô no jardim, isso me recarrega. Eu adoro correr. Mentira. Mas se eu adoro correr, como é que estão as corridas? Tá bom. Né? Como é que tá a minha rotina de corrida? Então, eu preciso colocar, e nem que seja às vezes, eu faço isso no meu condomínio, né? Durante muito tempo, eu trabalhei em home office, né? Durante os últimos 7 anos, na verdade. Nos momentos que eu estava estressada, o que eu fazia? Eu descia, ia dar uma volta no condomínio para pegar sol e voltava para trabalhar. 5 minutos são suficientes. Legal. E é esses momentos que vai te repor energia para te continuar entregando, mas daí com uma energia mais positiva, com uma crença de que as coisas vão funcionar e de que vai dar tudo bem e tal, enfim, né? Com essa esperança de que vai dar certo no final das contas. Legal. Foi um papo muito gostoso, Carol. Obrigado por compartilhar o teu conhecimento. Pessoal, aqui na legenda do vídeo, tem aqui o LinkedIn da Carol, pode pesquisar ela. No Instagram não, é LinkedIn. Essa turma é diretora, assim, são muito mega power. É no LinkedIn, né? Eu sou povão, eu sou Instagram. Mas, ó, pra você que gosta da gente, bora seguir o canal. Bora pegar agora o link aqui do YouTube, compartilha com os teus moradores para que eles possam ver a energia que foi esse podcast e o conhecimento de cuidar de si,
de cuidar da tua mente e do teu coração para você não ficar doente. Obrigado, galera. Tamo junto. Um grande abraço. Valeu, Carol. Valeu, galera. Valeu, gente. Obrigada hoje. Foi um prazer estar aqui. Valeu, Ana. Até.